coisa que eu ou você necessite, o Espírito Santo, ele tem o poder de transformar a nossa vida, de fazer isso por nós. Nós estamos aqui nesse mês de agosto, nas quintas-feiras, conduzidos pelo Espírito Santo, de aprendermos mais da pessoa do Espírito Santo. E nós começamos nessas quintas-feiras, nós temos experimentado a presença de Deus aqui, como hoje, né? Deus, ele tem uma porção para as quintas-feiras diferente do que nós temos visto no domingo também. Nós temos experimentado grandes coisas que o Senhor tem feito, e o Senhor quer que nós vivamos essa dependência do Espírito. Na palavra de Mateus, no livro de Mateus, no capítulo de número 3, diz assim, Mateus 3, versículo 13 em diante. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mateus 3, 13 em diante diz assim: Por este tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu não preciso ser batizado por ti, tu venhas a mim. Eu que preciso ser batizado por ti, tu venhas a mim. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o aceitou. E batizando Jesus, logo que saiu da água, eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como forma de pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus disse: Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Todos nós, na versão que está aqui, juntos vamos ler o versículo 16, de uma só vez. 1, 2, 3. Nesses dias, para aprendermos mais da pessoa do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Em alguns textos da palavra, ele é relatado de formas diferentes. A palavra de Deus, ela tem um termo teológico que significa no original antropomorfo, que significa forma humana. Deus é espírito. Deus, ele não tem corpo, mas ele se manifesta de algumas formas corporais. Quando Deus fala: O meu ouvido não está tampado para que não possa ouvir, não significa que Deus tem ouvido, porque ele é espírito. Nem o meu braço está encolhido para que não possa salvar. Mas nós temos na Trindade o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz: vocês vão, preguem este evangelho, ensinando tudo quanto eu os ensinei a vocês, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A obra redentora de Cristo é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E destes três, somente Jesus recebeu um corpo, uma carne. Ele se manifestou. A Bíblia fala que o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra de Deus. A palavra de Deus dizia que Deus é o quê? Amor. O amor de Deus se encarnou e se manifestou. A paz de Deus se manifestou entre os homens. A justiça de Deus, a graça de Deus, a alegria de Deus se fez carne. Entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, somente o Filho recebeu um corpo como o nosso.
E a Bíblia fala que ele ressuscitou e recebeu um corpo transformado. Ele tem uma forma corpórea, como nós. Mas haverá um dia em que esse corpo nosso vai desfalecer por conta da idade. E então um dia alguém vai estar no funeral vendo aquele corpo. E quando estiver vendo o corpo de um de nós que estamos aqui, nós temos que lembrar muito bem que quem está ali naquele caixão não é nosso irmão ou a nossa irmã que nós conhecemos. Talvez você perdeu um ente querido, e quando você se lembra do funeral, você lembra daquele caixão, aquele corpo ali, você fala, você chora, essa pessoa que eu tanto amo estava ali. Não, eu quero dizer para você que aquela pessoa que você ama e que já partiu, ela nunca esteve naquele caixão. Ela nunca esteve naquela urna no cemitério, nunca. Porque o espírito dela já tinha saído de dentro daquele corpo. E a promessa de Cristo para mim e para você é: aquele que estiver em Cristo, ainda que morra, viverá. O nosso corpo vai morrer, mas o espírito vai continuar vivo. E aqueles que tiverem em Jesus, o nosso corpo nunca, eu, o Diego, nunca vou estar dentro do caixão. Eu nunca vou estar dentro de uma cova de cemitério, nunca. Porque o meu espírito estará juntamente com o Senhor. Meu espírito. Quem eu sou não é isso aqui. Quando nós estamos com frio, nós usamos algumas coisas de frio. Usamos uma touca, usamos um boné, usamos uma luva, né? Eu vi uma expressão que achei muito bonita, né? Então você usa uma touca, mas a touca, ela não é você. Ela está fazendo parte de você, mas ela não é você. Uma luva, quando a gente vai usá-la no trabalho ou no frio, a gente usa, mas ela está no seu corpo, mas ela não é você. E aí quando você chega em casa, você faz o quê? Você tira a luva, você tira a touca, porque você já está em casa. Então aquele corpo que está ali naquele caixão, nada mais é do que a luva que foi tirada. Por quê? Porque você já chegou em casa. Amém? Você já chegou em casa, então você se despiu da sua velha natureza, a Bíblia diz, para se revestir agora da natureza de Deus. Então é muito importante, nós temos conhecido o amor de Deus através de Jesus, mas é muito importante conhecermos o Espírito Santo, porque através do Espírito nós entendemos uma vida no Espírito aqui e a vida no Espírito que Deus tem para nós depois desse plano, depois que a luva é tirada, depois que o acessório é tirado, porque nós já chegamos em casa. Você só tira a roupa de proteção, aquela roupa que te cobre, quando você já chegou em casa. Quando nós estivermos em casa, essa roupa corruptível vai ser despida, vai ser tirada. Amém? É isso que nós temos que entender. Então, mas isso não impede que o Espírito Santo se manifeste de algumas formas. E você pode me perguntar, Diego, mas está escrito que quando Jesus batizou, foi uma promessa, foi uma obediência, uma ordem de Deus. João Batista falou: olha, eu tenho que ser batizado por você, você vem até mim. E o Senhor falou: olha, não impeça para que isso se cumpra. E ali ele é batizado diante de todas aquelas pessoas. E a Bíblia fala que desce uma pomba. E você pode falar assim: não, mas será que de fato foi uma pomba? Né? Lá em Lucas, nós podemos ver, Lucas capítulo 3, no versículo 22, fala claramente. Eu procurei lá na Bíblia, no original, realmente fala dessa expressão antropomórfica, que é a manifestação de Deus de uma forma corpórea, de uma forma material. E ali fala, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Então isso de fato aconteceu, Diego? Sim, o Espírito Santo desceu numa forma de uma pomba. O Espírito Santo é uma pomba? Não. Você é uma touca? Você é uma luva? Você é um boné? Não. Quantos entenderam? Você é um espírito que está usando um acessório. Qual é o acessório que você usa? O seu corpo.
Quando nós estivermos com o Senhor, já não precisaremos mais desse corpo. Vamos nos despir dele. É como uma roupa que nós vamos tirar. Amém? E ali fala que o Espírito Santo desceu de forma corpórea. Ele desceu desta forma. E que forma que foi corpórea? Como uma pomba. E lá no original eu olhei, realmente é forma corpórea mesmo, de antropomorfo, de natureza mesmo, de carnal, de carne. Desceu aquela ave, aquela pomba em cima da cabeça de Jesus. E ouviu-se uma voz dizendo: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E por quê? Por que será o motivo que desceu como uma pomba? Aqui deixa alguns sinais para nós entendermos a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos aprendendo esses dias como conhecer a pessoa do Espírito Santo. Conhecer uma pessoa é saber os atributos, as qualidades dela, quem ela é, o que ela pensa. Amém? Então nessas quintas-feiras é isso que nós queremos aprender. E o fato do Espírito Santo ter descido como uma pomba diante daquelas pessoas, ele tem um significado. Qual é o significado? Nós podemos lembrar lá em Gênesis, no capítulo 8, do versículo também de número 8 ao 12. Nós vamos ler, nós vamos passear um pouco na Bíblia. Você que não tem Bíblia vai estar aqui no telão. Gênesis 8:8 diz: depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham descido. Põe na NVI, por favor. O dilúvio havia acontecido. As águas do dilúvio cobriram toda a terra. Quem aqui já foi batizado? Levante sua mão. Quem aqui ainda não foi batizado, deseja ser batizado? Levante sua mão. Você tem um desejo de batizar? Levanta mais alto. Se você tem desejo, faz assim, ó. Descola o seu ombro do braço. Isso. Vou batizar vocês em nome de Jesus. Amém? E o batismo, como é que é? Você deita a pessoa. A Bíblia fala que o batismo tem que ser de o quê? Imersão. O que significa isso? A pessoa precisa estar completamente debaixo de toda a camada de água. Não pode ficar nada para fora. Simbolizando o quê? O sepultamento. Como eu acabei de falar, preste atenção. Quando alguém morre, significa o quê? O velório, nós estamos velando o quê? Corpo. Nós estamos velando quem a pessoa é. Nós ficamos olhando e o nosso remorso remói. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Porque o remorso ele é maior do que a gratidão. Eu já falei isso. E a gente fica criando uma projeção na nossa mente, olhando para aquele corpo. Olha, eu devia ter te falado isso, devia falar daquilo. Mas aquela pessoa não pode te responder porque ela não está ali mais. Quem ela é não está ali mais. Às vezes se ela estivesse ali até xingar você, né? O que você está falando isso agora desse assunto? Né? Você começa a imaginar o que aquela pessoa responderia, mas não pode te responder. Por quê? Porque ela está sendo sepultada, o corpo dela está ali, mas quem ela é não está ali. E o batismo simboliza isso. Quando você está sendo batizado, simboliza o quê? Um sepultamento. E quando você levanta das águas, simboliza o quê? Uma nova vida. Então Deus é inteligente. Imagina, tem que ser batizado com terra. Então abre um buraco, joga a pessoa dentro, enche de terra, cobra, depois desterra rapidinho e tira. Então Deus é sábio e falou o quê? Vamos fazer na água. Que a água vai simbolizar também o sepultamento, o ressurgimento. Porque todo o corpo vai ficar o quê? Debaixo da água. Quando você olha na água assim, você não vê a pessoa, está lá debaixo. Então ela levanta para uma nova vida. Amém? O dilúvio, ele teve o mesmo significado. A terra toda estava em pecado. O pecado tinha tomado a terra. E Deus falou que eu vou mandar os dilúvios para purificar a terra. O batismo, ele tem um significado o quê? De purificação. Então quando o dilúvio veio, as águas cobriram toda a terra. Nenhuma parte de terra ficou sem ser coberta por água. Nenhuma pedrinha, nenhum rochedo, nada. Nenhum pinheiro mais alto, o topo de nenhuma árvore. Toda a terra foi mergulhada na água. Deixa eu te perguntar. Se Deus já tinha mandado água ao ponto de matar todos os seres humanos e animais que lá estavam, por que Ele fez que a água cobrisse toda a terra, até as montanhas mais altas? Porque Ele queria o quê? Batizar toda a terra para uma nova história, para uma nova vida. Ele queria purificar.
E então, quando as águas começam a descer, tinha diminuído sobre a superfície da terra, o que Noé solta? Ele tem uma portinha lá em cima da arca, ele abre e solta o quê? Uma pomba. E o que acontece? Vamos ver. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca. E ele estendeu a mão para fora e apanhou a pomba e trouxe de volta para dentro da arca. Vamos ver, verso 10. Noé esperou mais quantos dias? 7. O 7 é o número da perfeição. 6 é o número da humanidade. É o número da fraqueza do homem, da falha do homem que é fraco, que é falho. O 1 é o número de Deus, porque Deus, ele é o quê? É o primeiro, ele é o único, não há outro Deus como ele. Então você pega o homem, 6, com o número da perfeição. Só há perfeição em nós quando ele está em nós. Por isso que ele fala: se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vocês. Olha para você ver, aí ele espera 7 dias, não 8 e nem 6, 7. Simbolizando que o tempo de Deus, a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E o que acontece? Soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de... Tudo aqui tem um significado profético, não dá para me explicar tudo. Ele trouxe uma... Ele poderia ter trazido qualquer folha. Olha aqui para mim. As águas encheram toda a terra. Alguém aqui já cuidou de planta? Se você colocar água nenhuma na planta, o que acontece? Morre. E se colocar muita água, morre. Quer dizer também que as plantas haviam morrido. Quer dizer, ele tinha soltado a pomba e ela não tinha encontrado nenhuma arvorezinha, nenhum raminho para pousar. 7 dias depois, o que aconteceu? Baixou a água. E qual que é a primeira planta que ela escolhe? Oliveira. E a Bíblia fala que Jesus é o quê? A oliveira verdadeira. O que é a oliveira? É aquela que dá oliva. O que é a oliva? Azeitona. Que dá azeite. Jesus falou que eu sou a oliveira verdadeira. E a Bíblia fala que nós fomos enxertados nele. Sabe o que é enxerto? Você pega, existe a oliveira verdadeira e a oliveira brava. Eu estava não sei aonde com a minha esposa, numa roça, e eu vi uma árvore enorme. Eu falei: que árvore que é aquela? O cara falou que ela é a oliveira brava. Mas era enorme. Eu falei: mas é desse tamanho? Ele falou: é. A oliveira brava, ela não dá fruto, mas ela cresce muito. E ela não dá fruto e ela é venenosa. E a oliveira que dá oliva, ela é baixinha, ela é rasteira. Quer dizer então que em matéria de força, de tamanho, a oliveira brava, a venenosa, é mais forte, ela cresce mais. E na Bíblia fala que nós que somos oliveira brava, formos enxertados nele, que é a oliveira, nós nos transformamos em quê? Em oliveira como ele. Se você pegar na agricultura, pesquisa para você ver, eu já pesquisei. Pegar uma oliveira brava, um galho de oliveira brava, enxertar numa oliveira que dá oliva, sabe o que acontece? Daqui para cima vai dar só oliveira brava. Ela sobressai sobre a pequena oliveira que dá fruta. A oliveira venenosa, a ruim. Mas na palavra fala que a oliveira ruim, enxertada na oliveira verdadeira, transforma em oliveira verdadeira também. Porque Jesus tem o poder de transformarmos, de transformar a nossa vida. E aí essa pomba traz o quê? Uma oliveira. Então Noé ficou sabendo que as águas tinham diminuído por sobre a terra. Então veja só, quando a pomba desce na cabeça de Jesus, todo mundo ali sabia dessa história. O que isso significava para eles? Que o Espírito Santo estava simbolizando o quê? O quê? O quê, irmãos? Vocês não entenderam nada, né? O Espírito Santo é a pomba. Ele desceu sobre a cabeça de quem? E Jesus é o quê? Oliveira. O que os profetas messiânicos falaram? Que haveria uma oliveira que ia brotar. O rebento de Jessé, da raiz de Jessé, de Davi, ia fazer o quê? Ia brotar. Lembra, irmãos?
Então, por que o Espírito Santo tomou uma forma de pomba? Porque o Espírito Santo é aquele que confirma a pessoa de Jesus. Quando você chega num lugar, será que aquele lugar prega o Evangelho de Jesus? Será que Jesus é naquela pessoa? O Espírito Santo é quem vai confirmar. Ele confirma. O Espírito Santo estava ali obedecendo a palavra e falando aqui, ó, desci como pomba. Para quê? Para eles associar, entender o quê? Ele acabou de sair das águas. Jesus acabou de sair das águas. Esse é aquele que se levanta agora para purificar toda a terra. Ele é a oliveira verdadeira, que vai purificar todas as oliveiras bravas. E aí o pai fala, este é meu filho, para que ninguém tivesse dúvida. Quantos estão entendendo? Eu estou sendo rápido, mas vocês estão conseguindo entender o significado da pomba, da oliveira, do dilúvio, as águas do dilúvio com as águas do batismo. E o que a pomba simboliza também? A pomba simboliza pureza. A pomba simboliza santidade. Lá em Cantares, no livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 2, olha o que diz. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo de umidade da noite. O Cântico dos Cânticos é um livro de romance de um homem por sua mulher, mas é um livro também que faz uma analogia da igreja com Cristo. E aqui nesse momento ele está falando, olha, eu estou do lado de fora, já está tarde, o orvalho está até molhando minha cabeça, abre logo a porta para mim entrar, para mim passar a noite com você. E você é uma mulher ideal, e ele chama ela de pomba. Por quê? Porque ela é uma mulher virgem, ela é uma mulher pura. Ele está procurando, está batendo na porta dela, porque e ela é a mulher ideal para ele, porque ela é uma mulher que se guardou. Porque nenhum homem quer uma mulher fácil. Nenhum homem quer uma mulher qualquer que sai com qualquer um, que abre a porta para qualquer um. Da mesma forma, aqui é uma analogia do Senhor. Ele quer a igreja o quê? Pura, virgem, sem mácula. E o que o Espírito Santo simboliza descendo como pomba em Cristo? A bondade, a santidade em Cristo. Está confirmando o que? Essa característica que o Espírito Santo tem e que o Senhor Jesus tem. Jesus falou o que? Vinde a mim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Uma pessoa que tem o Espírito Santo é uma pessoa mansa, ela é uma pessoa humilde. Quantos estão entendendo? Eu estava vendo uma notícia, não quero ficar entrando em detalhe, mas vi uma notícia de uma cidade aqui próxima, Varginha. Um homem estava no carro, parece que é um cara trabalhador, foi comprar um marmitex, estava na correria com a criança pequena atrás. Às vezes a criança está, o cara preocupado, não sei, me coloca no lugar dele, criança chorando, não sei o problema que ele estava enfrentando aquele dia. E um cara estava segurando, parando numa vaga na faixa amarela que não podia. Ele começou a xingar o cara, mandou o cara sair. O cara também é trabalhador, e por infelicidade o cara estava com uma faca que tinha levado para molar dentro do carro. Começou a discutir. Resumindo, ele desceu do carro, o cara não viu o filho dele dentro do carro e matou ele, esfaqueou ele na frente do filho. Um foi para a cadeia e o outro foi para o cemitério. Aí eu vi um comentário que eu achei interessante. Aí o cara falando, não, eu estou arrependido, mas na hora eu fiquei nervoso, não fiz, perdi a cabeça. Ele me xingou, eu xinguei ele também. Quer dizer, ninguém abaixou do pet. Um gritou, outro gritou mais alto, até que terminou um tirando a vida do outro. E aí eu vi um comentário que eu achei interessante. O cara assim, eu vi aquela cena, o cara ali chorando, indo preso, estragou a vida dele, estragou a vida daquela criança, estragou a vida da viúva que ficou, estragou a vida da mãe daquele rapaz, de várias pessoas, da mãe dele. E eu vi uma expressão que me marcou muito. A pessoa falou assim, ele preferia ter a fama na cidade inteira de ser mole, né? De ser que foge da briga,
colocasse, desculpa a expressão, rabinho entre as pernas, vocês correndo, não. E falasse para todo mundo, quer me bater, tá me xingando, e todo mundo, lá, bobão, tá com medo. Do que agora todo mundo apontar o dedo e falar, é assassino. Às vezes nós precisamos do Espírito Santo, às vezes não sempre, para que preferir que nós sejamos aos olhos dos outros perdendo, sejamos envergonhados, sejamos humildes o suficiente para sairmos humilhados, do que sairmos com um prejuízo maior. Talvez será aquele cara, eu não levo desaforo para casa, vem, pode vir. Não, quando o Espírito Santo entra em você, você é manso. Você fala para o outro, não, fica você com a razão. Eu fico com o Espírito Santo. Cuspiram em Jesus, bateram em Jesus, isso aí não foi conversa fiada, aconteceu. E a Bíblia fala que ele não falou nada. Mas eu sou crente, mas não sou bobo. Se você de fato tem um Espírito Santo, você vai se passar de bobo, sim. Você vai aceitar isso. Jesus então foi bobo? Ele ficou nu ali na cruz. Cuspiram nele. Mas ele foi exaltado. O nome que está acima de todo nome. O Pai o ressuscitou. E ele falou, aquele que estiver disposto a passar por isso também, eu também não me esquecerei dele. Aquele que não me envergonhar diante dos homens, tiver vergonha de mim, eu também não me esquecerei dele, e eu o honrarei naquele dia. Você já imaginou Jesus falando o seu nome, falar, pode vir, porque você passou por humilhação aquele dia, você passou por vergonha aquele dia por causa do meu amor, porque você me amava, eu não queria envergonhar meu nome, mas hoje, diante de todo mundo, diante do trono do meu Pai, diante de todos os anjos, demônios, tudo potestade, eu vou honrar você. Você já imaginou isso? Vale a pena? Vale a pena viver a eternidade do lado de Deus? Vale a pena ser honrado por Deus? Vale a pena a gente engolir desaforo? Vale a pena. Mas essa obra não é uma obra que a gente consegue sozinho, nós precisamos do Espírito Santo. Eu tenho visto muito crente dentro da igreja que xinga, que briga, que trata as pessoas mal. Essas pessoas não têm o Espírito Santo, não nasceram de novo, não tem Jesus. Quando Jesus foi ser batizado, João Batista, não, eu que mereço, eu que deveria ser batizado por você. Você, o que é isso? Ele falou, olha, isso é para que você cumpra. Eu vim aqui, eu estou submetendo, vai aqui, me batiza. E então o Senhor falou, esse é o modelo de filho que eu tenho na terra, esse é meu filho que eu tenho prazer. Olha o Espírito Santo descendo nele, olha a pomba, que simboliza pureza, virgindade. Não permitiu tirar o selo, não permitiu tirar a simplicidade, o amor. A palavra de Deus nos diz, lá no texto de Mateus capítulo 10, verso 16, no Talmud judaico, pomba simboliza perfeição, simboliza castidade, santidade. Mateus capítulo 10, verso 16 diz assim, eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos, portanto sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. O Espírito Santo ali, com forma de pomba sobre Jesus, mostra um Jesus sem malícia. Ele tinha um controle de toda a situação. Ele sabia quem estava traindo ele. Ele sabia quando ele seria preso. Ele sabia tudo. Por que ele sabia tudo? Porque ele era conduzido pelo Espírito. Mas ele não tinha malícia. A malícia é um sinal que você perdeu a virgindade espiritual. Você perdeu o selo. Você perdeu essa característica de pomba do Senhor sobre você. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é o que? Bondade, longanimidade, benignidade, mansidão. Se eu fosse falar pelo menos 4 frutos do Espírito aqui, mais da metade da igreja ia tomar bomba. Você tem mansidão? Como assim mansidão? Se alguém chegar, gritar com você, falar coisas que te ofendem, você consegue ter o controle? Eu não consigo. Mas se você tivesse o Espírito Santo, você conseguiria. Por que você não consegue? Porque você está sendo somente aquele corpo que vai lá para o caixão. A forma tomou lugar. A forma tomou lugar. A forma da sua vida.
ao invés de você ser o quê? O espírito. O que Jó falou? Nu eu vim, nu eu vou voltar, mas o meu Deus, eu não vou rejeitar ele. Porque ele sabia que a herança dele era muito maior do que um corpo doente, que perdeu os filhos todos num dia só, que estava com lepra, nu, coçando as suas úlceras, as suas feridas, na frente dos seus companheiros. Eles falando: não, você está assim porque você cometeu algum pecado, Deus está pesando a mão em você. E não tinha ninguém do lado dele, mas a presença de Deus era suficiente. O que Davi falou? Eu posso perder tudo, mas não retire de mim o teu Santo Espírito. Me dá um coração reto e um espírito inabalável. Quem tem o Espírito Santo não se abala. Muitas vezes é cansativo as pessoas só chegar na igreja para você para falar de problemas, porque elas se abalam por tantas coisas. Quer dizer que elas não têm o Espírito Santo. O pastor é um tonificador que vai lá, dá um chu nele, dá uma força para ele ficar de pé. Quem tem o Espírito Santo não se abala. Se você tem se abalado por poucas coisas, é porque você não tem o Espírito Santo, ou porque você não tem deixado o Espírito Santo agir em você. Quantos estão entendendo? Tem um determinado momento em que, como pastor, eu tenho que conduzir as pessoas. Você está se recuperando ainda, está saindo da UTI espiritual, vamos lá, vou te ensinar a dar os primeiros passos. Mas chega uma hora que eu tenho que já passou da hora da recuperação, agora você tem que correr, vai, a direção é lá, vai você agora. Quantos estão entendendo? Eu não esqueço de uma coisa, uma lição que marcou minha vida para sempre. Para sempre. Eu tinha 4 ou 5 anos de idade. Eu ganhei minha primeira bicicleta. Meu sonho era ter uma bicicleta. E eu sempre fui meio ruim com coordenação motora. Sério, eu usava ortopé. Quem lembra dessa botina? Porque meu pé era torto. O médico falou: você vai ter que usar ortopé o resto da vida, que o pé dele é torto. Meus dedos é tudo torto, meu pé é torto. Por isso que eu ando meio... Meu apelido na escola era torto. O Rodrigo sabe disso. Não era, Rodrigo? Meu apelido era torto. Eu tive que fazer cura interior por causa dele, que me chamava de torto. E aí eu andava todo desengonçado. E então eu tinha insegurança de aprender a andar de bicicleta. E eu era pequeno, eu tinha 4, 5 anos, então eu andava de rodinha. E aí rodinha, eu falei: eu vou ficar com essas rodinhas o resto da vida, não vou tirar não. É bom andar de rodinha. E eu lembro como se fosse hoje, como que essas coisas marcam a gente. A rua de casa, eu morava lá em Itajubá, perto da fábrica de macarrão, um predinho, um sobradinho. Uma rua assim, ela não deve ser tão grande, mas para mim naquela época era enorme. E eu lembro do meu pai segurando a seleta assim, e eu olhava para ele: eu estou segurando, rapaz. Meu pai, ele passa aquela firmeza, né? Eu estou segurando, pode ir, eu não vou te soltar. E ele falou: hoje não vou tirar as rodinhas. Aí ele tirou as rodinhas, estou segurando a seleta assim, e olhando: pai, posso ir, pai? Pode, eu não vou te soltar, estou te segurando. Eu estou te segurando, estou aqui, ó. Aí ele foi me segurando, correndo atrás de mim, me segurando. Eu falei: nossa, eu estou conseguindo. Eu fui firmando as pernas: estou conseguindo. Vai. Ele falou: quando você menos esperar, eu vou te soltar, mas você pode ficar tranquilo que você não vai cair. Não olha mais para trás. E meu pai segurando. Daqui a pouco eu fui indo. Eu falei: nossa, estou bem demais, pai, obrigado. Na hora que eu olhei, ele estava lá atrás. E eu entendi a maior lição que meu pai pôde me dar. Até no momento que eu estava inseguro, ele estava ali me dando segurança. Estou com você. Mas ele teve a maturidade de entender assim: não, agora ele consegue pela força dele. Está na hora de eu soltar ele. Está na hora de eu abrir mão dele. Está na hora de deixar ele ir além. Aquilo lá fez tanto bem para mim. Eu falei: nossa, meu pai acredita em mim. A segurança é bom quando ela vem temperada. O excesso de uma pessoa segurando você vai gerar insegurança também na outra pessoa, porque ela vai sempre depender de você. Eu não quero que vocês dependam, eu quero que vocês dependam do Espírito Santo. Eu quero que Ele sempre esteja com você. Quero que você tire as rodinhas.
Eu quero que você receba a mansidão do Espírito Santo, a pomba. Ele é uma pessoa, mas ele é manso. Quando o Espírito Santo vem falar com você, deixa eu te ensinar uma coisa. Ele vem falar assim, ó: Paulo, tudo bem? Boa noite. Você está tão bonito hoje. Deixa eu falar com você. Ele vem assim. Eu sei quando o Espírito Santo vem falar comigo. Eu sei quando ele chega. Só que muitas vezes eu errei durante muito tempo porque eu não sabia. E eu estava fazendo alguma coisa, ele vinha. Eu falava assim: depois eu falo, depois eu oro. Se eu vou parar aqui, o que as pessoas vão pensar? E aí depois eu procurava ele, não vinha. Ele quer ter prioridade na sua vida. Quando ele chegar para falar com você, para o que você está fazendo. Porque ele é a pessoa mais importante que você precisa na sua vida. Pede licença para as pessoas, fala: precisa de que eu sair. E aconteceu vezes de eu pegar o meu carro, estar num lugar, falar assim: eu preciso ir embora. E ir para minha casa para chorar, para Deus falar comigo. Sabe por que o Espírito Santo ele é um cavaleiro, ele é uma pessoa. E se você fala não para ele, ele vai respeitar. Só que também você vai respeitar que o momento passou e você não aproveitou. O Espírito Santo ele está aqui nessa noite. Eu sou uma pessoa totalmente conduzida pelo Espírito Santo. Eu estava falando hoje com o pastor de um dos países que eu vou da África. Nós vamos em 3 países. Nesse país eu vou pela primeira vez. Ele não me conhece, nunca me viu. E para piorar, na data que eu vou, que ele tinha combinado de me receber, ele foi convidado para fazer parte de uma reunião, não vai estar lá. E aí ele me ligou: e aí, como é que eles vão fazer? Eu falei: eu estou tranquilo, Deus mandou aí. Se você não me recebeu, eu vou ir de qualquer jeito. Vou lá na praça, vou no centro da cidade, eu vou. Deus mandou aí na cidade. Mas você fala inglês? Falo, não falo. Lá fala inglês. Mas aí eu vou ter que arrumar alguém para traduzir você, vou ter que arrumar tudo. Eu falei: olha, se Deus falar para você me ajudar, me ajuda. Se ele falar, você não me deve nada. Ah, tá bom, vou ver o que eu faço. Eu senti insegurança dele. Eu falei: vamos orar? Ele foi desligando: não vamos desligar não, vamos orar antes. Eu falei: ora você, por favor. Primeiro ele orou. E agora eu posso orar? Eu orei. Porque eu sabia que se eu chamasse o Espírito Santo para a nossa conversa, a insegurança ia sair. E aí nós oramos. Ele: olha, eu vou te responder a mensagem, eu vou preparar aqui uma maneira de receber vocês aqui. Eu tenho certeza, eu estou tranquilo, que eu vou num país que eu não sei falar a língua, que eu não sei chegar lá na base dele. Ele não vai estar lá. Ele é o responsável pela base, não vai estar lá. E eu tenho certeza que eu vou lá. Eu estou tranquilo, sabe? Porque Deus já falou comigo que eu vou. E eu tenho certeza que Deus vai falar comigo. Eu não preciso ficar: não, olha, mas deixa eu dar uma referência para você. Ó, mas mentira, eu falo inglês sim, mais ou menos aí e tal. Não. A mansidão veio. Mais do que a oração. É importante a oração, mas mais do que a oração, o que gera poder do Espírito Santo em você é a convicção. Tem dias que eu estou mal, que eu estou triste, que eu não estou bem de saúde. Aí eu venho para a igreja, mas eu venho e falo: não, o Espírito Santo está comigo. Ele está comigo, eu tenho convicção disso. A palavra de Deus fala que depois que Jesus batizou lá em Mateus 3, no capítulo 4 fala, Mateus 4 diz: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E então o tentador, aproximando, lhe disse: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus não podia trair aquela voz que falou: este é meu filho. Ele não podia ter dúvida, porque agora ele estava com fome. Ele não podia titubear. E por que ele não titubeou? Por que ele não fraquejou? Porque ele estava dirigido pelo Espírito Santo. Quem conduziu ele para o deserto? Espírito Santo. Chega de amar com ele. Espírito Santo. Se o Espírito Santo
deserto, lá no deserto, você vai glorificar a Deus com a sua atitude. Eu não preciso de pão, eu só preciso da convicção, da confirmação do meu Pai. E Ele falou que eu sou filho dele. Eu me alimento da palavra que sai da boca dele. Do que você tem alimentado? Da palavra que sai da boca das pessoas? Ah, você não vai conseguir. Ah, não vai dar certo. E agora a empresa mudou de dono, agora tem que tomar cuidado. Não, você não é conduzido pelo que as pessoas dizem. Você é conduzido pela palavra de Deus. Ih, mas toma cuidado. Ah, isso aqui não vai dar certo. Ah, esse casamento não vai dar certo. Você está se alimentando das palavras das pessoas. Essas palavras têm intenções. E muitas vezes essas intenções de inveja, intenções contra você. Mas o propósito de Deus para você é um só. E você deve se alimentar. Não, eu não me alimento do que você está falando, não. Eu sou filho de Deus. Eu me alimento da boca, da palavra de Deus. Foi o Espírito Santo que me trouxe aqui no deserto. Ele está comigo e eu vou vencer você. Pelo poder da palavra. Do que você tem se alimentado? Toma cuidado, irmãos. Já tenho falado isso aqui. Eu não sou legalista de falar que o WhatsApp é do diabo, o Facebook é do diabo. Mas eu vou te falar. A forma como você usa, você conota de quem é, se é de Deus ou do diabo. Às vezes você fica no Facebook lá, vigiando a vida dos outros. Ah, mas Deus não fez justiça na vida daquela pessoa lá, tá bem. Você fica se alimentando disso. Você fica se alimentando das informações. As pessoas mandando mensagem. Você ficou sabendo o que aconteceu lá. Isso é fofoca. E a mesma pessoa que leva informação para você, ela leva informação de você para o outro. Se alimenta do Espírito Santo, vai orar. Converse o mínimo possível no WhatsApp. Converse, entre o mínimo possível em Facebook. Vai se alimentar da palavra de Deus. Vai se alimentar da voz de Deus. Espírito Santo, fala comigo. Dá mansidão para mim. Sabe o que acontece? Nós queremos usufruir do poder do Espírito Santo sem conhecer a pessoa dele. Isso é errado. Nós queremos usufruir da glória e do poder do Espírito Santo sem ter uma intimidade com ele, um relacionamento com ele. Isso não é justo. A gente critica tantas pessoas. Não, as pessoas só querem tirar proveito de mim. Eu fui abusado a vida inteira. E você talvez faz a mesma coisa com o Espírito Santo. Você vem para a igreja porque você quer se sentir bem. Você vem na igreja porque você quer sentir o poder de Deus. Você vem na igreja porque você quer sentir uma presença, quer que o fardo seja arrancado de você. Mas tudo bem, depois de tudo isso, você ainda assim vai continuar vivendo da mesma maneira, ou vai decidir agora pegar nas mãos do Espírito Santo e deixar que Ele conduza você a um caminho de salvação. Que Ele entre na tua vida e transforme a sua vida. Que Ele desça como pomba sobre você e todos possam olhar e ver: este é filho de Deus, em qual Deus tem prazer na vida dele. Podem me perseguir, irmãos. Pode falar mal de mim. Pode falar o que for. Ah, está indo na África de novo. Ah, está não sei o que. Ah lá, vai viajar, deixa a igreja. Ah lá, faz isso. Não ligou para o irmão, não fez aquilo. Pode falar o que for, mas é uma coisa que ninguém pode questionar: que o Espírito de Deus habita em mim. E que os frutos do Espírito Santo estão na minha vida. Pode falar o que for de você. Conta os frutos, não tem argumentos. Porque Jesus falou: você conhece a árvore pelos frutos. São os frutos que vão falar. Os frutos do Espírito. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela nunca se defende. Nunca. Ela nunca se justifica. Nunca. Ela é mansa. Ela é humilde de coração. Quantos estão entendendo? Quantos querem a pessoa do Espírito Santo na sua vida? Eu quero a pessoa do Espírito Santo em mim. Eu quero essa pessoa do Espírito Santo em nós. Em Atos 8, verso 17 em diante, eu já vou orar agora. 19 e 20. Atos 8, verso 17 em diante diz algo interessante. Então lhes impuseram as mãos e lhe receberam o Espírito Santo. Os apóstolos, eles colocavam as mãos sobre as pessoas
sobre a cabeça. A pomba desceu sobre a cabeça. Jesus. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Óleo, luz, revelação do Espírito na minha cabeça. Não conformeis com este século, mas transformai-vos pela mudança da sua mentalidade. O Espírito Santo, ele precisa começar uma obra aqui. Não é uma fitinha que se amarra no seu braço, não é uma campanha de 7 pulos, não é a campanha do sal grosso, não é a oferta dos salmos, não. Enganaram você. É alguém com autoridade que chega e coloca as mãos sobre você. Você recebe o Espírito Santo. Tem gente que pergunta para mim, por que tem gente que cai? Domingo, você viu o que Deus fez aqui? Cai por quê? Porque é cheio do Espírito Santo. Alguns estão caindo porque estão sendo libertos. Alguns estão caindo porque além de ser libertos estão sendo cheios. Deus está fazendo uma obra, não empurra ninguém. Tem gente que eu nem encosto direito, eu toco na mão, a pessoa cai. Por quê? É o Espírito Santo. Eu sinto no meu corpo, quando eu vou orar, assim, uma onda, um fogo assim na minha mão. É o Espírito Santo que vem. Ele desce. E ali fala que eles colocavam as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. E lá em Atos 2, estou acabando. Não dá vontade de acabar, mas eu estou acabando. Atos 2. Diz o quê? Sobre outra forma de manifestação. Rapidinho. Eu já ia terminar, mas lembrei que tinha que falar isso. Atos 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Agora o Espírito Santo se manifesta de uma outra forma. Ele se manifesta, olha para mim, sobre Jesus, como pomba, como manso. Porque Jesus precisava de muita mansidão para passar pelo que ele passou. Mas agora o Espírito Santo também se manifesta como o quê? Fogo. Língua de fogo. E descer aquelas línguas. Pastor, o que é isso? Quem olhava para eles, vinha uma língua de fogo. Não era a língua da fofoca, não. Língua do Espírito Santo descendo sobre a cabeça dele. Você já imaginou se olhar a cabeça de uma pessoa e ver uma língua com fogo? O que é isso? Tem línguas como de fogo. Isso aqui não é sentido figurado, não. Desceu línguas como de fogo. Agora o Espírito Santo desce na forma de línguas como de fogo. O que me faz entender isso? O Espírito, Jesus falou: olha, não saiam daqui sem que do alto recebam o quê? Atos 1, versos 8. Vamos voltar um pouquinho. Atos 1, 8 fala: recebereis poder ao descer sobre vocês Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Olha para mim, só me dá 5 minutos. Ele falou: não saiam daqui. Mas Senhor, o Senhor nos ensinou tudo. Nós vimos os milagres, nós vimos as curas, a ressurreição. Não saiam ainda. Se vocês pegar um modelo sem o Espírito Santo, não serve para nada. Muita igreja usa o modelo, curso de teologia, curso não sei do que, curso daquilo, e não, o Espírito Santo não desceu. Não sou contra fazer curso, não. Mas sem o Espírito Santo não resolve de nada. Por causa de muitos escândalos, as pessoas então esfriaram o Espírito Santo. O Senhor falou: não esfrie ele não, ele tem que vir. Porque quando ele descer, vocês vão receber poder. Vocês vão receber, no grego, dínamos. A Bíblia fala que tinha uma mulher que estava 12 anos sangrando. Já imaginou, irmã, com todo respeito, você que fica 6, 7 dias menstruada? Ninguém suporta ficar perto de você, tão brava que você fica. Nem o teu marido tem medo de você.
Eu fico com medo da minha mulher. Eu já é misturado, já sei. Irmão, é difícil. Agora você imagina uma mulher 12 anos menstruada. Tem misericórdia. E a Bíblia fala que aquela mulher ela foi rastejando. E ela tocou na orla do manto dele. Ele falou para mim, ele falou, ó, alguém tocou em mim. Não, mas tá todo mundo encostando no Senhor. Não, alguém tocou em mim. Porque de mim saiu dínamos, poder. E ela foi curada. Uma rajada de poder curou, estancou na hora aquela mulher. Por que tem pessoas que não são curadas na igreja hoje? Deixa eu te falar, não é você que tem câncer, não é você que tem cisto no seio, não é você que tem um problema na coluna, não é você. Você não é isso aqui, você é o Espírito. Quem está doente? O corpo. Quando você, o seu Espírito está junto com o Espírito Santo, testificando as coisas do Espírito, há uma influência então sobre o teu corpo. Todas as doenças são frutas do nosso pecado no reino espiritual que afetaram depois o nosso corpo. Da mesma forma, a Bíblia fala, como por um só homem todo o pecado entrou, por Adão, por um só homem também Cristo, morrendo, toda perdão, toda cura, todo poder que vence a morte entra. Então começa lá para vir aqui. Aí você fica assim, eu não estou sentindo. Mas não é aqui, é aqui. É você se desligar daqui e lembrar de quem você é e receber daqui. E quando você então procurar no teu corpo, nada mais vai ter. Nada. Jesus fala que em alguns lugares ele não pôde fazer milagres porque as pessoas foram incrédulas, não tinham fé. A incredulidade é o inimigo da fé. E a fé é algo espiritual. A fé não é aqui, ó. Não é aqui. Pai nosso está no céu, Senhor Jesus. Não. Não é aqui. Não é aqui. É aqui, ó. Espírito. Ele não é mesmo. O Espírito, você pegar no seu Espírito. Não, essa palavra é minha, eu estou curado. Eu estou curado. Câncer. Jesus, quando chegou, a morte ia embora, a doença ia embora, ela não questionava ele. Não estou entendendo. Quando ele falou para Lázaro, ele falou que Lázaro, ele chamou ele pelo nome, ele não chamou o corpo, ele chamou a pessoa de Lázaro, quem Lázaro era. Não estou entendendo. Então a palavra fala, vocês vão ficar aqui até receber o Espírito Santo, receber poder. Então vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia. E olha o que ele fala: Samaria. Samaria é a terra dos samaritanos. Os judeus não se davam com os samaritanos. Eles não se davam com os samaritanos. Mas quando o Espírito Santo vem, você se dá com quem você não se dava mais. Você vai ser testemunha de Jesus com gente que você não gostava, com gente diferente de você, que pensa diferente, que age diferente. Mas para isso precisa do Espírito Santo. Aí lá no capítulo 2 o Espírito Santo vem. E vem como forma de língua de fogo. Que me lembra de quem? Me lembra de Isaías, capítulo 6, versículo 5. O que ele fala? Eu vi o trono do Senhor, eu vi a glória do Senhor. Isaías 6. Ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou homem de lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei. O que Jesus está falando para os discípulos? Vocês vão ser minhas testemunhas, mas antes o Espírito Santo precisa descer sobre vocês para dar poder. E quando o Espírito Santo desce, agora ele desce como língua de fogo. Por quê? Não pode ser testemunha de Jesus quem tem lábios impuros, quem fala das mesmas coisas que as outras pessoas falam. Eu habito no meio de um povo corrupto, eu habito no meio de um povo que diz que serve a Deus, mas não quer saber de Deus, fica bebendo, fica falando mal dos outros, fica fazendo tanto de coisa errada. Eu habito no meio de um povo desse. Eu só posso ser testemunha de Jesus se eu tiver uma forma de falar diferente.
Então o Espírito Santo ele vem com fogo, ele faz o quê? Ele vem purificar. O que ele fala? Olha o verso 6. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa que tirava do altar com uma tenaz. Tenaz é aquele negócio de ferro grande assim, tipo uma tesourona. E aí pegou a brasa de fogo, colocou aonde? Verso 7. Tocou na minha brasa de fogo na boca. O que tem na boca? Língua. A brasa vai para a língua, pega fogo na língua. Em Atos 2, as línguas eram línguas de fogo. Para quê? Agora vocês vão ter autoridade. Agora vocês vão falar, as pessoas vão se convencer que vocês têm o Espírito Santo. Agora não vai ser na sua capacidade humana, o Espírito Santo vai falar na sua boca. Assim como ele falou para Jeremias: eu vou falar na sua boca. Moisés, eu que vou falar na tua boca. Deus vai falar através da sua boca. Ele precisa vir como pomba, tirando toda a malícia, mas ele precisa também dar autoridade. E quando as pessoas vão falar assim: aquele cara, aquela mulher, eles têm o Espírito Santo. Quando ele abre a boca, a atmosfera muda. Por quê? Porque o Espírito Santo desceu com língua de fogo e deu autoridade para eles falarem em outros idiomas, mas também deu autoridade de intrepidez. E Pedro pregou ali, mais de 3.000 pessoas batizadas. Esse Espírito está aqui nessa noite. Feche os teus olhos agora.